A renascente depois da névoa estranha, densa e fria. Surgem constelações do novo dia muito longe da terra descontente. Mundos celestes, reinos de alegria e impérios da beleza resplendente cantam no espaço, jubilosamente, ao compasso do amor e da harmonia. Mas, aí, pobre de mim! Ante a grandeza da glória excelsa eternamente acesa volvo a sombra letal do abismo findo. E, esmagado de angústia e de carinho, choro de amor, revendo o velho ninho e as aves temas que deixei no mundo. João de Deus. Saudade, esperança e amor. Silvinho. Mãezinha querida, beijo-lhe o coração. Suas preces, como lágrimas de aflição, caem sobre mim, seus pensamentos são apelos irresistíveis que me trazem ao lápis e ao papel. Sinto a impossibilidade de escrever como antes. Apesar de minha boa vontade em aprender o que me ensinam aqui, vejo-me ainda deslocado e inexperiente. Encontro-me desse modo, sob a orientação de outros braços que me ajudam a trazer-lhe notícias. É verdade que estamos juntos, sempre que essa alegria me é possível. Às vezes, pela noite adentro, quando seus olhos procuram os meus no retrato, volvo, de pronto, à nossa habitual comunhão e ouço-lhe as reflexões cheias de angustiosa saudade. Ah! Mãezinha, tudo daria eu para acalmar-lhe o coração dolorido, tudo faria para vê-la, de novo, corajosa e forte na luta. Entretanto, se meu amor vence a morte, não consegue anular a lei que aparentemente nos separa. Tenho a cabeça ainda tocada pelos efeitos da partida trágica. Às vezes, como alguém que se esforça, em vão, para lembrar-se de alguma coisa, noto a minha memória enfraquecida, doente. Confesso que há em meu coração um desejo ardente de voltar para o nosso ninho. Entretanto, ensinam-me aqui, que devo resignar-me e esperar. Tenho estado mais calmo, pensando que o seu carinho estimaria ver-me firme e valoroso dentro da nova situação. Em muitas ocasiões, as lágrimas comparecem nos meus olhos, mas recordo-me dos conselhos do paizinho, e de seus exemplos de bondade e coragem, e basta-me reportar os ensinamentos de casa para que o meu quadro íntimo se modifique. Não acredite que eu pudesse continuar na terra se não fosse o acidente doloroso. Tudo tem a sua razão de ser. Meu prazo no mundo devia realmente ser curto. Relembro nossa felicidade dos bons tempos de criança e parece-me tornar a vê-la desejando que jamais nos separássemos. E tão grande era o nosso mútuo entendimento, que nada encontrei na terra que conseguisse substituir a sua presença em meu coração. Saiba que a vida reclamava de mim outros trabalhos, que papai esperava do filho um companheiro de luta e não uma flor agarrada à casa, como era sobre o muro. No entanto, nossos ideais eram lindos, e eu me confiava tranquilo à certeza de que tudo poderia passar, menos a nossa doce felicidade na constante união. Contudo, peço-lhe conformação e calma. Ajuda-me com a força de sua fé. Imaginemos que a morte é somente uma longa viagem. Realmente não posso voltar como os turistas comuns, mas o seu coração perceberá minha visitação incessante, até que um dia possamos reunir as nossas esperanças, de novo na mesma estação. Não se acredite sozinha em se referindo ao seu filho. Seguiremos juntos para diante, amparados um no outro. Tenho como um sinal luminoso a orientar-me os voos do pensamento. Por que nos separaria Deus, quando conhece a pureza dos laços que nos unem? Pode a flor ausentar-se, em definitivo, da árvore que a produz? Embora a tesoura do jardineiro lhe corte a haste, arrebatando-a aos ramos felizes em que nasceu, entre as pétalas e os galhos persiste o perfume que os identifica para sempre. Estamos assim unidos pelas nossas aspirações e pensamentos. Não deseje morrer para encontrar-me. Lembre-se de todos os nossos e continue trabalhando, valorosa, por amor ao nosso amor. Estou fazendo o que posso para conformar-me à distância temporária e espero que a sua ternura prossiga confiante em Deus, para frente. Há muito trabalho aguardando-lhe os braços generosos, há muita sementeira de ternura contando com a sua abnegação. Seu esforço renovador me auxiliará. Sou uma espécie de orquídea na seiva do seu carinho. Minha nova estrada será traçada por suas mãos. Quando eu adoecia, não era a sua bondade o meu remédio maior? Quando algum problema me perturbava, não buscava eu a solução em seus olhos e em sua palavra certa? Hoje acontece o mesmo. Tenho necessidade da sua assistência e de sua orientação. Quando puder,
procure comigo a vida imperecível no caminho novo. Sei que o seu devotamento me procura, assim como lhe busco a presença, com a maior ansiedade a afligir meu coração. E, aqui, ensinam-me que a plantação da caridade, como Jesus nos ensinou, é o melhor lugar para o nosso reencontro. Não desanime. Há muita névoa na estrada que hoje percorremos, entretanto, sinto-lhe as mãos nas minhas e isso me basta confiança. E porque não posso continuar escrevendo, peço-lhe receber o coração, o amor e a saudade do seu filho. Segue e confia. Vive na eterna luz que aperfeiçoa a compreensão da vida clara e imensa servindo ao mundo, alheio à recompensa, cultivando a humildade eterna e boa. Seja a esperança a lúcida coroa com que brilhes na sombra fria e densa. Da noite da maldade e da descrença que perturba, destrói e amaldiçoa. Sob as desilusões, penas e assombros, não sepultes teus sonhos nos escombros. Do amargo desalento que te invade. Rota a veste de carne que redime, encontrarás a luz pura e sublime. No divino país da eternidade. Cruz e Souza. Sempre Caim. Sempre Caim, de punhos intranquilos que as angústias da terra não consomem. Eternizando, para a perda do homem, a geração de homens crocodilos. Não basta o estranho assédio dos bacilos, microscópicas feras que o carcomem, nem vale a insaciedade do abdômen, que nivela filósofos e esquilos. Todo o século XX foge, aos berros, da besta humana em que se junge aos ferros. Da horrenda montaria de Mavorte. E eis que o homem do rádio morre à míngua, para acordar sem luz, sem mãos, sem língua. Em tenebrosos círculos da morte. Augusto dos Anjos. Sexo. Emmanuel. O sexo, no templo da vida, é um dos altares em que a divina luz do amor se manifesta. A ele devemos, no mundo, a bênção do lar, a ternura das mães, os laços da consanguinidade, a coroa dos filhos, o prêmio da reencarnação, o retorno à lide santificante. Através dele, a esperança ressurge em nossa alma, e o trabalho se renova para o nosso espírito, na esteira dos séculos, para que o tempo nos reajuste, em nome do Eterno Pai. Fonte de água pura não lhe viciemos o manancial. Campo de renovação respeitemo-lo. Escada para o serviço edificante, usada na consagração do equilíbrio, conduzir-nos ao monte resplandecente da sublimação espiritual não a convertamos, pois, em corredor descendente para o abismo. Dos abusos do sacrário em que o Senhor situou o ofício divino da gênese e das formas, resultam, para a terra, aflitivas passagens de amargura e desencanto, desarmonia e pavor. Rendamos culto a Deus, na veneração do jardim em que a nossa existência se refaz. Se o amor nos pede sacrifício, saibamos renunciar construtivamente, transformando-nos em servidores fiéis do Supremo Bem. Se a obra do aperfeiçoamento moral nos impõe o jejum da alma, esperemos, no futuro, a felicidade legítima que brilhará, por fim, em nossas mãos. A lei segue-nos, passo a passo. Não nos esqueçamos. Em qualquer circunstância, recordemos que o sexo é um altar criado pelo Senhor, no templo imenso da vida. Santificá-lo é santificar-se. Conspurcá-lo será perdermos-nos no espaço e no tempo, descendo a escuros precipícios da morte, dos quais somente nos reergueremos pelos braços espinhosos da dor. Sofrer sem reclamar. Apenas cinza para a sepultura. Sofre sem reclamar. Não vale a pena. Fugir à provação que te condena à romagem de sombra e de amargura. Vara, de peito forte e alma serena, a tempestade, sob a noite escura. Guarda contigo a fé tranquila e pura e vencerás o fel que te envenena. Ouvi das trevas do sinistro bando de males do caminho miserando em que o turvo passado te situa. Que a coragem te cinja a fronte erguida. Não te esqueças que há dor em toda a vida. E que a vida, na morte, continua. Arnold Souza. Solilóquio. Os torvos corações, náufragos de 1000 vidas distantes de Jesus, que nos salve e aprimora, sob o guante da dor, caminham de hora a hora, para o inferno abismal das almas consumidas. Sementeiras de pranto, aflições e feridas, no pecado revel que os requeme e devora. Depois, a escuridão da noite sem aurora e o sarcasmo cruel das ilusões perdidas. Alma triste que eu trago, ensandecida e errante, porque fugiste, assim,
no milagroso instante. Por que rogar mais luz, se, estranha, te sublevas? Ah! Mísera que foste, hesitante e covarde. Não lamentes em vão, nem soluces tão tarde. Procuremos Jesus, além de nossas trevas. João Guedes. Suor e lágrimas. Sheila. Suor é trabalho. Lágrima é sofrimento. Com o suor aprendemos. Com a lágrima purificamos. O trabalho esclarece. O sofrimento redime. Sem suor o mundo agonizaria na inércia. Sem lágrimas a consciência perder-se-ia no erro. Sem trabalho não teríamos a escola que habilita o homem ao progresso. Sem o sofrimento não encontraríamos o santuário de nossa redenção para a imortalidade. Com o suor engrandecemos a passagem pela terra. Com a lágrima rasgamos a senda para o céu. Suando, aperfeiçoamo-nos. Sofrendo, santificamo-nos. Homens, nossos irmãos do grande caminho, aceitemos no suor e nas lágrimas, nossos guias para a ascensão a Deus. Rendamos culto aos silenciosos e sublimes instrutores que nos visitam em nome do Senhor. E, suando e sofrendo, guardemos a certeza de que construiremos as asas divinas que nos transportarão à glória da vida eterna. Súplica de Natal. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos, em teu nome, irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta a nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Aparecida. Tempo e amor. Qual austero gigante que nos guia, furioso e rude e, às vezes, triste e lento, passa o tempo, na terra, como o vento, renovando-te a senda, cada dia. Não desespere, ante o céu nevoento, nem te abatas na estrada escura e fria. Nascerão novas flores de alegria onde há charcos de angústia e sofrimento. O templo, o lar, a fonte, a flor e o ninho. Tudo o tempo transforma, de mansinho, alterando-se em luz, penumbra e treva. Guarda, porém, o amor puro e esplendente, que o nosso amor, agora e eternamente, é o tesouro que o tempo nunca leva. João Coutinho. Tendo medo. Emanuel. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25:25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se felicita. Receberá mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Medo de trabalhar. Medo de servir. Medo de fazer amigos. Medo de desapontar. Medo de sofrer. Medo de incompreensão. Medo da alegria. Medo da dor. E alcançam o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enlouquecer a existência. Na vida agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pela natureza, transformam-se gradativamente, em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada ao que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço próprio no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Ternura e esperança. Agar. Querida mamãe, vamos orar, pois a prece e a luz sublime a clarear o caminho para o alto. Que Deus, por seus divinos emissários, nos proteja, fortaleça e abençoe. Sou eu a encontrá-la, através do lápis, para redizer o meu carinho e a minha vigilância afetuosa. A vida é sempre a mesma em toda parte. E, porque a criatura se encontre encanada, isso não é razão para sentir-se isolada do agrupamento comum. Estamos, assim, em plena romagem para a redenção, invariavelmente juntas, embora na aparência separadas por simples véu de ilusão.
Quantos sofrimentos constituem o séquito de suas experiências? Quantas chagas ocultas lhe sitiam o coração dedicado a nós todos? Todavia, se vemos o diamante emergir do carvão, é dessa amálgama de trevas terrenas que recolheremos a verdadeira luz. Tempo virá em que a sua voz bendirá as lutas e as dores de hoje que a lubrificam por dentro. Aquela viagem sob a tempestade, a que me reportei em nosso primeiro encontro espiritual, continua. O vento brando e gelado açoite sobre a nossa embarcação. E, ao lado da tormenta que sopra no horizonte perdido, no tempo se desenha o abismo das ondas sob o naufrágio em que peregrinamos em busca da salvação verdadeira. É o passado e o presente que se conjugam em dores atrozes, provocando o temporal das lágrimas que nos lavam a alma, nas mais recônditas profundezas. Deixe que a nuvem do firmamento das suas esperanças de mãe se desfaça em chuva de pranto nos seus olhos fatigados. Cada gota desse orvalho divino cai sobre a terra viva do coração, fertilizando-a com bênçãos desconhecidas no mundo, para a plantação gloriosa do futuro. A senhora tem suportado o furacão à maneira da árvore que sofre e se despedaça sem morrer, a fim de frutificar sempre. Nós, seus filhos na vida do Espírito, muito poderemos fazer ao seu lado. Construiremos, agora, um novo ninho para guardá-la. Plantaremos flores, diferentes da terra, para que sua senda esteja perfumada de esperanças. E cantaremos, em comunhão perfeita, a fim de que lhe seja doce o despertar. A passagem na carne é, por vezes, um pesadelo terrível. Imaginamos que a dor é uma realidade, que o martírio é infindável e que o corpo será sempre uma cadeia inexpugnável. Entretanto, mamãe, quando menos esperamos, surge a claridade da aurora espiritual. Termina a grande sombra, esvai-se a ilusão e a vida real começa. Enquanto o relógio diminui o nosso afastamento, continue com a mesma devoção na sementeira da caridade. Não percamos o dia, para que o tempo não nos desconheça. Desprendamo-nos de tudo aquilo que na terra constitua prisão, mesmo doce, para o nosso espírito. A bondade infinita do céu nos prepara devagarinho, à frente da luta, procedendo à maneira do carinho maternal que não nos relega ao mau tempo, sem agasalho e sem proteção. A verdadeira felicidade para nós não mora na terra, assim como o contentamento perfeito de uma criança não reside na escola. O mundo em que estagiamos é casa grande de treinamento espiritual, de lições rudes, de exercícios infindáveis. Começamos o curso pela cartilha de vagidos no berço. Continuamos pela página dos sonhos e das aspirações habitualmente desfeitos e terminamos o aprendizado em enormes testemunhos de lágrimas, que valem por legítima aferição de valores do espírito. Por isso mesmo, a nossa união tem de ser mais íntima e, sobretudo, mais intensa. Não recue em sua marcha abençoada. Não se deixe vencer pelo desânimo. Tempestades fatais, ciladas traiçoeiras, serpes envenenadas e pedregulhos contundentes vão sendo gradativamente vencidos por nossos pés. E, aqui nos achamos, repletas de calma e desassombro para os deveres que nos competem. Nosso lar, de semana a semana, evolui para a condição de santuário, em que a Senhora é o generoso altar de amor que nos alimenta. Com a proteção de Jesus que não nos desampara, peço-lhe distribuir as minhas lembranças com todos os nossos, rogando-lhe receber, com as minhas saudades, o coração afetuoso de sua trajetória. Augusto dos Anjos. Venho do núcleo embele da albumina. Num milhão de sombras avatares, pólipo de comunas celulares que a lei organogênica domina. Avancei dos recôncavos da mina ao charco morno que reveste os amores. E errei nas selvas multisseculares com sede e fome de carnificina. Venho do zero cósmico profundo, de pavorosas tênebras do mundo, estrangulando os vínculos das eras. E, nas lutas sem fim que me consomem, tenho o orgulho bastardo de ser homem sobre o instinto medonho das panteras. Mas, além do pretérito que humilha, meu ser antropocêntrico em batalha, surge um sol flâmeo e belo que se espalha. Por celeste e ignota maravilha. É o anjo homem Cristo que perfilha o homem lobo que, em mim, veste a mortalha. Da fera que ainda ruge e se estraçalha sob a treva em que a lágrima não brilha. Desce, ó divina luz, aos meus escombros, põe a cruz de verdade nos meus ombros, prende meus punhos ao calvário adverso. Esmaga em mim a hiena taciturna,
arrebata-me aos pântanos da furna para a glória divina do universo. Vai, irmã. Vai, minha boa irmã, segue, aproveita a existência esposada com Jesus. Atende ao pobrezinho, aos órfãos nus, não desprezes os bens da porta estreita. É feliz para sempre a alma que aceita o testemunho em lágrimas da cruz. A dor do sacrifício é como a luz que abre o caminho para a vida eleita. Guarda a esperança para a vida em fora, se é verdade o bem para quem chora, não te atormente a estrada mais sombria. Vence as tristes jornadas escabrosas, e hás de ver amanhã de luz e rosas. Na claridade eterna da alegria. Alta de Souza. Vamos juntos. Vamos juntos vencendo a noite escura, de mãos unidas, pela estrada fora. Combatendo o infortúnio que devora os filhos da aflição e da amargura. Sob a paz da segurança viva e pura. Em torno a dor bendita que aprimora. Aguardaremos a sublime aurora, consolando a miséria e a desventura. Amados, não temais a treva estranha, escalemos o topo da montanha. De coração cansado ao desabrigo. Fim da noite de angústia e de saudade, chegaremos em plena eternidade, ao lar eterno do divino amigo. Alta de Souza. Versos aos enfermos. Escuta a provação que te visita, na estreita cruz do leito que te isola, e recebe, na dor, a santa esmola da bondade de Deus, pura e infinita. Bendita seja a lágrima. Bendita a ulceração que punge e desconsola. Glorifiquemos a sublime escola que encontramos na carne enferma e aflita. Enquanto o corpo chora e desfalece, usa a meditação, a calma e a prece no reconforto da alma dolorida. Sofre, louvando as privações e as chagas encontrarás, na sombra em que te esmagas, a eterna claridade de outra vida. Jesus Gonçalves. Vida íntima. Ismael Souto. Quando pensas na dor, invoca a presença do infortúnio. Quando meditas no mal, intensifica-lhe o crescimento. Quando refletes na tristeza, agiganta-se a amargura. Quando te aconselha com a desconfiança, golpeias a própria fé. Quando desejas prazeres inferiores, atrás a força tenebrosa que te servirá em lastimáveis realizações. Quando pensas, porém, na alegria do trabalho, o trabalho acrescentar-te a alegria. Quando meditas no bem, o bem virá em teu auxílio. Quando te entendes com a fé, o otimismo e a segurança escudar-te-ão o espírito. Não abandones o campo íntimo. Teu desejo, tua meta. Tua consciência, teu condutor. De nosso próprio coração nasce a corrente que nos levará aos cimos resplendentes da vida ou aos escuros abismos da morte. Visão moderna. Irmã X. E, respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte, em linguagem moderna, o velhinho deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus, com voz cheia e vibrante. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados agulhões do socorro divino, a impeli-los para diante, na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo, o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que sentem detentores, porque, respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma, no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor, através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querê-las nos tribunais e sem papelórios perturbadores do que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque,
efetivamente, um dia, serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Bem-aventurados os limpos de coração que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida, em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão, por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo, acima da epiderme sensível, os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque, assim, se habilitam à transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade pela vitória do Senhor, porque se candidatam, desse modo, à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre que não encontrou, entre os homens, senão a cruz pesada, antes da gloriosa ressurreição. A essa altura, o iluminado pregador passeou o olhar percussiente e límpido sobre o nosso grupo e, fim da ligeira pausa, fixou nos lábios amplo e belo sorriso, rematando serenamente. Rejubilem-se, cada vez mais, quantos estiverem nessas condições, porque, hoje e amanhã, são bem-aventurados na terra e nos céus. Em seguida, retomou o passo leve para a frente, deixando-nos na estranha quietude e na indagação e manifesta de quem se dispõe a pensar. Fim.